Olá, tudo bem? Sou o professor Emerson, estou aqui para falar sobre a carreira de técnico em finanças. Dentro dessa primeira competência, que é identificar o contexto histórico das finanças corporativas, eu queria, antes de introduzir o assunto, parabenizá-lo pela escolha da carreira de técnico em finanças. Essa é uma das carreiras mais promissoras do mercado de trabalho, principalmente porque a gente consegue, nesse momento, aliar a teoria e a prática. A teoria e a prática é fator fundamental dentro da carreira do técnico em finanças e, com certeza, esse bate-papo que a gente vai ter aqui, ele vai abrir um pouco a mente de vocês para a importância dessa carreira do técnico na área de finanças. Então, nossa pergunta inicial é a seguinte: qual a importância dos conhecimentos sobre finanças no nosso cotidiano? Bem, gente, para responder essa pergunta inicial, introdutória, essa pequena reflexão, é importante que a gente perceba dois momentos na sociedade. Então, é importante que você perceba que dentro das finanças, se a gente imaginar uma sociedade onde não tivesse a necessidade de dinheiro, por exemplo. Um mundo de dinheiro, sem dívidas. Onde você simplesmente precisasse trocar produtos e serviços entre as pessoas e todos, inicialmente, estariam satisfeitos. Sendo que, se a gente fizer uma reflexão mais aprofundada, esse mundo hoje, na nossa sociedade atual, seria inviável. Hoje, a necessidade de refletir sobre como administrar os recursos, seja da perspectiva pessoal ou profissional, ela é fundamental. Hoje a gente não imagina, não é possível imaginar uma sociedade onde as pessoas não consigam trocar recursos. Daí a importância da área financeira para pessoas e para as empresas. Então, pessoal, uma resposta que a gente pode ter a essa pergunta inicial é a seguinte: as ações humanas, ao longo dos tempos, sempre tiveram forte influência do conhecimento sobre como utilizar os recursos, no caso o dinheiro, para alcançar os objetivos. Então, é impensável você efetivamente não ter recursos ou como saber administrar os recursos é fundamental para a sobrevivência das empresas e, no caso, também é importante para a educação financeira das pessoas. Então, essa é a grande questão que a gente tem como resposta inicial. Avançando um pouco mais no nosso conteúdo, a gente pode verificar um pouco da etimologia, refazer uma reflexão sobre a etimologia das palavras. Como é que se constrói a palavra finanças e corporativa? É importante a gente entender para entender um pouco a disciplina. A palavra finanças, ela tem origem do francês, finance, e significa movimento financeiro, tudo aquilo que é relativo ao dinheiro. Já, por sua vez, a palavra corporativa tem também origem francesa e está associada ao sentido de corporação, ou grupo com funções econômicas organizadas. Por que a importância de entendermos o sentido, a etimologia dessas duas palavras, finanças e corporativa? Dentro desse contexto, é importante que, na nossa disciplina, nós compreendamos que a disciplina ela é voltada para a questão empresarial. Então, a gente vai estar falando aqui de empresas. Então, diferente da educação financeira pessoal, nossa disciplina ela vai estar direcionada ou vai estar desenvolvendo um pouco do conhecimento desse contexto de como as finanças corporativas se desenvolveram ao longo dos tempos. Então, é importante que a gente faça essa distinção, porque aqui vocês não vão encontrar conceitos voltados para as finanças pessoais, mas, sim, efetivamente, conceitos voltados para o ramo empresarial. Então, o entendimento da palavra finanças como uma questão da gestão dos recursos e corporativa como a questão do grupo voltado para um objetivo, resume bem a questão da importância das finanças corporativas, ou seja, das finanças voltadas para a gestão empresarial. Conclusão: quando estudamos as finanças corporativas, estamos preocupados em compreender como são controlados e planejados os recursos financeiros de uma empresa. Então, é aquele bate-papo inicial que a gente acabou de comentar com você. As finanças corporativas estão voltadas para o conhecimento empresarial, o desenvolvimento de como aplicar conceitos relacionados à gestão de recursos no campo empresarial. Alguns fatos históricos, como os conhecimentos na área de finanças tiveram início desde os primórdios da humanidade, como nos casos da Suméria, em relação à criação do sistema tributário, Babilônia, com as suas leis sobre empréstimos, e Egito, com a cobrança de 20% dos recursos, no caso dos faraós, em relação aos seus súditos. Então, dentro desse contexto histórico, podemos perceber tanto a questão da Suméria, do Egito e da Babilônia, como três fatos importantes dentro do contexto das finanças.
Embora hoje, atualmente, as finanças corporativas sejam de grande importância, na verdade esse desenvolvimento do que nós vemos hoje, ela vem historicamente sendo desenvolvido há vários anos, há vários séculos dentro da nossa sociedade. Então é importante que a gente faça uma reflexão, é importante que você consulte o material que destaca um pouco mais do contexto histórico em que foi desenvolvido, de alguns fatos relevantes em relação a cada uma dessas civilizações e como elas contribuíram para o que nós entendemos hoje em respeito relacionado a finanças, a carreira técnica de finanças. Então é fundamental que você faça essa reflexão e essa consulta no material. Dê uma lida que você com certeza vai esclarecer vários conhecimentos do que nós vemos hoje já vem sendo desenvolvido na sociedade ao longo dos anos. Outro fato histórico importante pode ser observado na questão da Idade Média, onde a humanidade já estava mais evoluída e vigorava nessa época a estrutura feudal, na mesma época em que os juros foram proibidos pela Igreja, que classificava a usura, no caso a cobrança de juros, como um pecado. Um vídeo muito interessante sobre esse assunto é o filme Mercador de Veneza. Nós vamos ver um pequeno trecho a seguir. Who's that? Signor Antonio! Fai, Graziano. Who is he comes here? This is Signor Antonio. Antonio! Shylock! Shylock, you here? Albeit I never lend nor borrow by taking or by giving interest, yet to furnish the wants of my friend, I'll break a custom. Here choose I. That bush's counterfeit. If you repay me not on such a day, in such a place, such a sum or sums as are expressed in the condition, let the forfeit be nominated for an equal pound of your fair flesh. Jessica! Hat that a Jew eyes? Hat that a Jew hands? Organs? Dimensions? Senses? Affections? Passions? If you prick us, do we not bleed? Hear me yet, good Shylock. I'll have my bond. Speak not against my bond. Tarry not this is for my sake, Bassanio, but stay the very writing of the time. And for the Jew's bond that he has with me, let it not enter your mind of love. If it be preferment to leave a rich Jew's service to become the follower of so poor a gentleman. And if my form lie there, I am yours. Shall I lay perjury on my soul? No. Not for Venice. Como você pode ver, o trecho ele mostra que a cobrança de juros ela é encarada como um pecado. Então, a cobrança de juros feita nessa época, ela não era bem vista pela Igreja. Importante a gente fazer essa reflexão para a questão do que nós vemos hoje atualmente. Então, a cobrança de juros, a cobrança excessiva de juros, hoje ainda é tida como um crime, né, previsto em lei, mas desde aquela época a cobrança de juros ela já não era bem vista pela sociedade. Hoje, claro, as sociedades, as instituições financeiras sobrevivem da cobrança de juros, mas efetivamente a cobrança excessiva de juros ou a agiotagem, como a gente percebe, hoje ela é crime previsto em lei. Então essa reflexão a gente pode ver tanto na visualização do filme, como também percebendo um pouquinho da nossa realidade atual, certo? Outro fato importante, dentro desse contexto histórico, pode ser remetido em relação à Idade Moderna, quando foi criado o Banco de Rialto, em Veneza, no ano de 1587. Com isso, nessa época, as empresas passaram a necessitar de maior profissionalização, inclusive na gestão do dinheiro. É importante nesse momento que você reflita sobre essa questão, a evolução que nós estamos percebendo ao longo dos anos. Nesse momento, já na Idade Moderna, podemos perceber que as empresas começam a ganhar em relação à importância. A finanças começa a se profissionalizar, principalmente a importância da gestão do dinheiro.
da gestão eficiente do dinheiro. É importante que você reflita sobre essa questão nesse momento. Vimos inicialmente a questão do escambo como um fator, vimos agora na Idade Moderna a questão da cobrança de juros e a cobrança dos empréstimos, e agora nesse momento a gestão mais eficiente, a preocupação com a gestão mais eficiente dos recursos financeiros. Outro fator relevante, e aí já chegando mais próximo do nosso contexto, fala da Revolução Industrial, que gerou evolução no pensamento na área financeira. Em que sentido? Principalmente a respeito do aperfeiçoamento da contabilidade e a busca por fontes de financiamento apropriadas. É importante que você perceba nesse momento que, com a Revolução Industrial, o que nós percebemos hoje, a grande mudança que teve na sociedade da criação das empresas, que antes eram artesanais e hoje passaram a ser mais profissionais, foi vista e percebida pelas instituições financeiras. Ou seja, para ter que emprestar dinheiro, eu teria que ter garantias. Então, para ter essas garantias financeiras, era fundamental que a área de contabilidade tivesse como comprovar o que a empresa recebe, o que a empresa gasta. Então, a única forma da empresa comprovar isso é através dos seus demonstrativos contábeis, dos seus demonstrativos financeiros. Então, a importância com a chegada da Revolução Industrial e a necessidade de profissionalizar a área financeira dentro das empresas ganhou em importância, e aí, desse contexto, começaram a surgir os profissionais dedicados à área financeira. Já no contexto nacional, nós podemos ver, em relação, por exemplo, ao Brasil, o desenvolvimento do conhecimento na área de finanças, atribuído em grande parte ao Barão de Mauá, também conhecido como Visconde de Mauá. O Barão de Mauá foi um grande empreendedor da época. Então, vemos que no contexto mais global, até a Revolução Industrial, várias ações foram importantes dentro da evolução do pensamento das finanças corporativas. No contexto nacional, o Barão de Mauá ele foi essencial, foi um fato histórico, foi um marco histórico dentro do conhecimento de finanças, principalmente porque ele é uma pessoa, foi um empreendedor preocupado com a gestão eficiente dos recursos e o controle de empreendimentos e projetos. Então, o Barão de Mauá, conhecido também como Visconde de Mauá, ele foi uma pessoa importante e fundamental dentro dessa evolução já no campo nacional das finanças corporativas. Algumas das contribuições do Visconde de Mauá, como eu comentei anteriormente, defendia a correta gestão dos recursos, a administração descentralizada da empresa, investimento no talento dos empregados, distribuição dos lucros entre os funcionários e fornecimento de crédito aos negociadores. Perceba que já nessa época, o Barão de Mauá era uma referência, principalmente para a época, pela questão de várias ações que hoje nós percebemos nas empresas da atualidade. Já naquela época, ele era um empreendedor preocupado com a questão de como distribuir os lucros para os empregados, como motivar os empregados e, claro, trabalhando com a eficiência, com a gestão correta dos recursos. Então, fundamental o entendimento do contexto histórico da importância do Barão de Mauá dentro da nossa disciplina. Bem, dito isso, gostaria de agradecer a sua atenção, espero que você tenha aproveitado, consulte o nosso material, veja o nosso ambiente virtual para enriquecer um pouco mais os seus conhecimentos. A discussão com os colegas ela é sempre importante nesse sentido. Espero que você tenha gostado e vamos avançar para a nossa próxima competência, aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento sobre as finanças corporativas. Espero você lá.